Sendo A, B e C matrizes invertíveis, quadradas de ordem n, e índice n a matriz identidade de ordem n, indique a matriz X, solução da equação ABXC igual a I. Bom, temos aqui então A vezes B vezes X vezes C igual a I. Então o que nós queremos é escrever a matriz X em função das matrizes A, B e C. Ou I, mas I não precisa, porque no produto a matriz identidade vezes uma matriz qualquer é a própria matriz. Então, o que eu quero é isolar a matriz X. Eu vou passar os termos, as matrizes A, B e C, para o outro lado da equação. É como se fosse fazer uma correlação nesse sentido. Então, para isso, como A, B e C são matrizes invertíveis, ou seja, para cada uma delas existe a sua inversa, eu começo sumindo aqui, por exemplo, com a matriz C, vamos começar sumindo com a matriz C, que multiplica a matriz X à direita, então multiplicando a direita pela inversa de C. Que aí vai ficar A vezes B vezes X vezes C. Como isso aqui é igual a I, eu vou multiplicar pela direita dos dois lados da equação pela inversa de C. Por que isso? Porque a inversa de C vezes C é a identidade. E nós sabemos que, ao multiplicar pela matriz identidade, o produto gerado é a própria matriz, com qualquer matriz. Então, ao fazer essa multiplicação pela inversa de C à direita dos dois lados da equação, é como se eu sumisse com a matriz C na parte esquerda da igualdade. Nós vamos ter aqui A vezes B vezes X. Eu poderia até escrever aqui vezes I, mas não precisa, porque I vezes X é a própria X. Então vai ficar A vezes B vezes X é igual, o que gerou do outro lado é a inversa de C. Então, quando eu analiso daqui para cá a equação, é como se eu estivesse fazendo aqui uma relação, uma correlação com a propriedade dos números, quando a gente fala que passa para o outro lado, porque na verdade a gente divide dos dois lados, subtrai dos dois lados, é como se eu tivesse passado a matriz C para o outro lado. Então, multiplicado pela inversa. O que a gente fez aqui é multiplicar dos dois lados pela inversa de C. Na ordem aqui à direita. Então, agora o que eu tenho que fazer é o mesmo com a matriz A e a matriz B. Então, vamos sumir com a matriz A. Como que eu faço isso? Multiplicando dos dois lados pela inversa de A. Então, vou reescrever aqui. Como eu vou multiplicar agora à esquerda, a inversa de A que eu vou multiplicar pela esquerda, então se isso aqui é igual, tem que multiplicar a esquerda também, para dar o mesmo resultado. A inversa de A vezes A é a matriz identidade, que multiplicado por B vezes X é igual a inversa de A vezes a inversa de C. A matriz identidade vezes B é a própria B, então B vezes X é igual a inversa de A vezes a inversa de C, e agora eu tenho que sumir com a matriz B, que aí, acho que já ficou claro mais ou menos em relação aos outros que foram feitos, basta multiplicar dos dois lados aqui pela inversa de B para sumir com essa matriz B. Então, sendo B vezes X igual a inversa de A vezes a inversa de C, multiplicamos dos dois lados pela inversa de B à esquerda, e aí a inversa de B vezes B é a identidade, que multiplicado por X é igual a inversa de B vezes a inversa de A vezes a inversa de C. Como a identidade vezes X é a própria X, então chegamos à conclusão que a matriz X é igual a inversa de B vezes a inversa de A vezes a inversa de C, e essa então é a resposta.